Boa tarde a todos os convidados, boa tarde a todos os delegados. A segunda parte da intervenção da coordenação começa por aquela que é a palavra-chave deste Congresso e que é a palavra-chave do futuro: participação. E dou alguns números. Este Congresso teve 659 delegados inscritos. Participaram 628. Houve, nas votações para o Conselho Nacional, 623 inscritos, 597 votantes e uma lista eleita com 95% dos votos. O programa de ação foi aprovado por unanimidade e teve 13 parágrafos que foram alterados ou acrescentados, ou seja, contributos dos delegados a este Congresso. A resolução sobre a ação reivindicativa foi aprovada por unanimidade e acolheu 4 propostas de alteração também apresentadas por delegados a este Congresso. Nas intervenções, tivemos 59 inscrições para o programa de ação, 46 delas foram feitas, 13 não houve tempo para serem efetuadas. A esses camaradas já pedimos que façam chegar as suas intervenções à FENPROF, porque ficarão registadas para memória futura. Sobre a resolução sobre a ação reivindicativa, foram 28 os inscritos e falaram 27. Apenas um não falou, portanto, porque não se encontrava no momento na sala. E, por último, sobre estes números, foram 11 as ações aprovadas, por maioria ou unanimidade, 8 delas provenientes do Secretariado Nacional e 3 provenientes de delegados a este Congresso. Estes números mostram bem aquela que tem que ser a palavra da FENPROF: participação, participação de todos. Camaradas, o José Feliciano Costa já aqui deixou as linhas de força para a nossa intervenção político-sindical no mandato que hoje se inicia e que foram aprovadas neste Congresso. O Tiago Oliveira trouxe-nos uma reflexão sobre o mundo do trabalho, um universo que partilhamos com a CGTP e na CGTP e no Movimento Sindical Unitário. Para concluir esta sessão de encerramento, vou aqui deixar registados, melhor dizendo, 3 apontamentos sobre a organização da nossa federação. O primeiro apontamento, breve, é sobre a solução sufragada neste Congresso para a coordenação do Secretariado Nacional da FENPROF. Não precisamos de recuar até à República Romana para encontrar lideranças colegiais e a dois. O SPN tem atualmente, e já teve no passado, uma coordenação a 2. No caso do SPRC, a coordenação é a 3 e no SPN já foi, num determinado período, a 4 e noutro a 5. O SPGL, com a designação presidente e área da presidência, o SPZS com presidente e vice-presidente, o SPM com coordenador e vice-coordenadora e a própria FENPROF, no último mandato, com secretário-geral e secretários-gerais adjuntos, têm também coordenações colegiais. Contudo, levanta-se uma outra questão. E qual é o rosto da Federação? E é este o segundo apontamento, o rosto da FENPROF. Aqui, camaradas, temos que considerar não só o rosto concreto, mas também o tipo de sindicalismo que o informa. Vamos ao primeiro.
O rosto da FENPROF não é o rosto do seu ou dos seus secretários-gerais. Não é o rosto dos secretários nacionais. Não é o rosto dos seus conselheiros nacionais. É o rosto destes e é o rosto dos mais de 500 delegados eleitos que aqui estão neste Congresso. É o rosto dos mais de 1000 dirigentes e delegados dos 7 sindicatos da nossa Federação. E é também o rosto das centenas de funcionários sindicais da FENPROF e dos seus 7 sindicatos. E são todos estes que todos os dias são interlocutores dos educadores, dos professores e dos investigadores com quem falamos e que a nós se dirigem. O rosto da FENPROF é o rosto concreto de cada um destes sindicalistas e destes funcionários sindicais, aquela e aquele que esclarece, aquela e aquele que mobiliza, aquela e aquele que apoia os educadores, os professores e os investigadores em Portugal e no estrangeiro, no setor público e no setor privado. E camaradas, se o rosto concreto da FENPROF é este, é a forma de fazer sindicalismo que lhe confere a identidade. Um sindicalismo de reflexão sobre a política educativa. Um sindicalismo reivindicativo, de protesto e de proposta, assente no trabalho sindical nas escolas e de estreita ligação com aqueles que representamos, os professores. É verdade, camaradas, que enche a alma de qualquer um ver o mar de gente que desfilou durante 4 horas entre o Marquês do Pombal e o Terreiro do Paço no dia 11 de fevereiro de 2023, compondo a maior manifestação de professores que esta lusa terra teve. Ou nesse mesmo ano, no dia 19 de janeiro, ter estado presente debaixo de um dilúvio em Braga, na primeira ronda de greves distritais, perante uma multidão de professores que não arredava pé. Ou ainda, camaradas, ou ainda, na manifestação da região Norte-Centro, no Porto, nos Aliados, a 4 de março de 2023, presenciando mais de 40.000 almas docentes a gritar a uma só voz que a luta ia continuar. E continuou. Mas camaradas, a luta continua, claro que a luta continua e a luta é contínua. Não só continua, como é contínua. Mas estes dias especiais só são possíveis devido ao trabalho diário dos milhares de rostos da FENPROF. Só há dias assim porque temos uma agenda sindical dinâmica, com várias iniciativas de rua, umas maiores, outras menores, e porque todos os anos fazemos dezenas de plenários sindicais, centenas de reuniões de agrupamentos de escola e escola não agrupada, milhares de visitas às escolas e um sem número de contactos nos jardins de infância, nas escolas, nos colégios, nas universidades, nos politécnicos e nas 50 delegações dos nossos sindicatos. Estes dias especiais só são possíveis porque nós prestamos um apoio de qualidade aos nossos associados, porque temos o trabalho na escola e o contacto presencial com o educador, professor e investigador como o alfa e o ômega do trabalho sindical dos nossos dirigentes e delegados sindicais. Estes dias especiais só acontecem porque a FENPROF apresenta propostas. Não faz da luta um fim em si mesmo. Não cede 1 milímetro nem ao conformismo, nem ao voluntarismo.
E não se fica por aqui. Realiza também seminários, debates, reflexões e outras ações sobre política educativa, de que é bom exemplo o ciclo de debates do nosso Centro de Formação, o Centro de Formação José Salvado Sampaio. A FENPROF, os seus sindicatos, os seus dirigentes, os seus delegados e ativistas e os trabalhadores sindicais que têm, são os rostos de todos os dias, dos dias bons e dos dias maus. E é este o rosto da FENPROF, é esta a sua marca, é o que fica do que passa. E chegamos então ao terceiro apontamento, o desafio para o futuro. Aqui é inevitável uma consideração. Hoje fechamos um ciclo. Um ciclo que teve as suas dores, particularmente no SPN e no SPGL. Mas um ciclo grandioso, de grande afirmação da FENPROF. Um ciclo em que foram cruciais todos aqueles que integraram os órgãos da FENPROF e dos seus sindicatos, dirigentes, delegados e ativistas que deram corpo ao manifesto. De entre todos, é devido a uma referência destacada ao camarada Mário Nogueira. Ele não gosta, mas tem que gramar. Camaradas, o ciclo que agora se abre é um ciclo de transição geracional. Sabemos que até ao final desta década são milhares os professores que se aposentarão. Inevitavelmente, e por essa mesma razão, serão muitos os dirigentes sindicais que chegarão também à aposentação. O rejuvenescimento do professorado português vai inevitavelmente ser replicado nos nossos sindicatos e na FENPROF. Rejuvenescer não é da política, é um imperativo biológico para as organizações. As escolas da década de 30 terão novos rostos docentes. A FENPROF e os seus sindicatos também. Precisamos, assim, de formar quadros sindicais, sabendo que a formação de um quadro sindical tem dois ingredientes fundamentais, a prática sindical e o tempo. E por isso é importante destacar que temos bons quadros para passar o testemunho, gente de uma geração que viveu intensamente a construção da democracia em Portugal, esse projeto, afinal, tão recente e ainda inacabado. E temos um grande legado, a marca da FENPROF, que com a sua forma de fazer sindicalismo, com a sua imagem, vai muito para além desta sala. Vem das brumas da história da democracia e de penas muito respeitadas a ideia de que a geração que aí vem é uma desgraça. Como se uma peste escarlate tivesse varrido o mundo e a barbárie fosse uma inevitabilidade. Mas, camaradas, se é verdade que neste tempo parece pesar mais o individualismo que a cidadania, a segregação que o convívio, também é verdade, e ainda recentemente vimos muita gente jovem nos desfiles do 25 de Abril a defender os valores de Abril e as suas conquistas. Nem mais nem menos que as liberdades, os direitos e as garantias que a Constituição da República Portuguesa de 1976 afirmou. E destes jovens que desfilaram a preceito pelo 25 de Abril, alguns serão docentes e educadores. Alguns hão de vir para esta profissão. É que, se é verdade que muitos alunos do ensino superior fogem a 7 pés dos cursos de formação de professores, não é menos verdade que está a aumentar o número de candidatos a estes cursos e, mais importante ainda, está a haver um crescente interesse nas sessões que fazemos e temos que continuar a fazer com alunos das instituições de formação de professores e com estagiários.
É que se é verdade que muitos dos nossos sócios, particularmente os mais novos, usam os sindicatos da FENPROF como prestadores de serviço ou como uma espécie de gabinete de apoio ao professor, não é menos verdade que estamos a crescer em sindicalização, que temos um grupo considerável de sócios jovens e em capacidades. Fazemos um número significativo de atendimentos presenciais, telefónicos, por e-mail, de quem busca apoio, opinião ou parecer sobre um qualquer problema profissional. É que se é verdade que há uma enxurrada de comentários sem filtro nos nossos debates e reuniões online, por vezes que nos põem os cabelos em pé, não é menos verdade que estamos com níveis de participação muito interessantes em número, tempo e qualidade de intervenção. É que se é verdade, camaradas, que aquilo que chamam a geração X, os nados entre 1965 e 1980, já padecia dos males individualistas e afins, não é menos verdade que com o correr do tempo, esse escultor, como lhe chamava alguém, muitos passaram de consumidores a cidadãos, de clientes do apoio a sócios a ativistas, a delegados sindicais e a dirigentes, estando hoje aqui muitos presentes neste 15º Congresso Nacional dos Professores. O futuro, camaradas, está sempre por fazer. Há potencial de sindicalização, há campo de recrutamento, temos legado, temos rosto, temos imagem, marca ou o que lhe queiram chamar. E temos o mais importante, a FENPROF, a mais representativa federação sindical de professores do nosso país, aquela que tem, na defesa intransigente dos direitos dos professores e da escola pública de qualidade, o seu único propósito político. Por isso, camaradas, vamos a isso. Viva o 15º Congresso Nacional dos Professores, viva a FENPROF, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. É isso mesmo.